A santa paz de Deus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados irmãos desse canal Tudo Se Fez Novo, estamos aqui mais uma vez, nessa tarde linda e maravilhosa, ao qual o Senhor já tem derramado chuva dos céus para refrescar, para refrigerar a nossa vida. Amém? Assim também é o Espírito Santo de Deus que está presente aqui, está aí, aonde você está agora. Glórias a Deus, a qual Ele mesmo, o Senhor, está preparando a palavra do Senhor para você, amados. Amém? É por isso que nós estamos aqui dando início nessa obra maravilhosa que nasceu do coração de Deus para os nossos corações, amados. Bendito é o nome santo do Senhor. Graças te damos, graças dou a Deus por esse momento que Ele tem nos preparado estarmos aqui, amém? A qual os irmãos aí têm acompanhado o vídeo, têm acompanhado aquilo que o Senhor tem preparado aos nossos corações para nós a cada dia observar a palavra do Ser, os seus princípios, a sua lei sagrada, e assim aprender e a crescer, adquirir assim uma espiritualidade, adquirir sermos mais espirituais, amém? Na sua palavra, para que eu não venha ser enganado com palavras aí opostas, palavras que em vãos, né? Palavras que não são do Senhor Jesus, amados. E por isso que estamos aqui. Quero agradecer os irmãos, as irmãs, todos aqueles que têm acompanhado esse canal, amém? Glórias a Deus. Aqui já é tarde, já vamos dar então agora, pela misericórdia do Senhor, vamos estar, aleluia, dando início aqui, amém? Eu gostaria, e para quem quer acompanhar esse canal, é só escrever Jackson Antônio Alves, irmão, só escrever Jackson Antônio Alves, já vai sair no canal Tudo Se Fez Novo, amém? Para nós meditarmos a santa palavra do Senhor. E eu gostaria que todos os irmãos estivessem com as escrituras abertas agora. Nós estamos, o Senhor tem meditado para nós lá em Mateus capítulo 5, amém? Vamos estar lendo com a ajuda de Deus e a força do Espírito Santo, amém? Eu vou ler aqui, eu gosto de acompanhar aqui a leitura, né? Mesmo que precisa ler outras vezes, não tem problema. Aqui está o sermão, as bem-aventuranças, capítulo 5, a partir do verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Deus colocou nossos corações para nós estarmos aqui meditando essa santa palavra de Deus, a bem-aventurança, essas palavras do Senhor Jesus, glórias a Deus, aprendendo a cada uma delas o princípio da sua lei. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós paramos aqui exatamente no versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E por que os mansos herdarão a terra? Nós estamos falando, glórias a Deus. E assim, amado, nós estamos dando continuidade aqui, falando sobre Davi. Lembra sobre o salmista Davi no Salmo 38? Dando continuidade, e ele diz lá no Salmo 38, 12, 13, ele diz: armam cilada contra mim os que tramam tirar-me a vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia.
mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Olha que maravilhoso este salmo. Falamos sobre esse salmo, sobre o que Davi estava passando nesse momento de angústia, de aflição nele, de adversidade, justamente por causa das consequências do seu próprio pecado, do seu próprio maneira de agir errada. E eu quero dizer, irmão, que nós falamos muito sobre Davi. Davi sofre, né, as consequências do seu pecado, né? Mas aqui, através da misericórdia, do arrependimento, pede misericórdia e lamenta sim da sua saúde. Ele tem problemas. Se nós olharmos o Salmo 38, nós vimos que ele ele tem problema de enfermidade ali, né? Ele passa por sofrimentos físicos, doença, seja o que for ali da pele dele, aparentemente as vistas já cansadas, cegos também. E ali uma das consequências foram que a própria família dele, ele perde o afeto dos familiares dele, dos parentes dele. Os parentes deles abandonaram por escolha que Davi havia feito, né? Foram os pecados e as suas consequências que criaram distância entre membros da sua família. E Davi, com isso, ele fica desolado e amargurado. Lembra que nós falamos? Mas ele ouve tudo isso, amados. Ele ouve tudo isso. Ele passa por tudo isso. E nós falamos aqui que não é fácil passar o que Davi estava passando, sim. Tudo. É fácil você passar tudo isso que Davi estava passando. Além disso, alguém tramar contra você, querer procurar tirar a tua vida de dia e de noite, né? Querendo planejar de dia e à noite, 24 horas tentando planejar para tirar a vida de Davi. Além disso, além dele suportar tudo aquilo lá, ele estava ainda planejavam tirar a vida de Davi. Não é fácil, amados, agir contra você, né? Passar tudo isso como Davi passou e ainda tramar, tirar a sua própria vida. E ainda Davi, que jeito que ele agiu. Aleluia. Davi, ele fala: e você tapar seus ouvidos e fechar sua boca? Isso é ser manso. E Davi, com tudo isso, ali no versículo 13, mas ele fala: mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Amados, isto é algo maravilhoso, amado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nessa tarde eu quero dizer que muitas vezes você está passando, sim, momentos difíceis da sua vida. Glórias a Deus. Davi passou por tudo isso porque o próprio pecado o fez ele se distanciar da sua família. As pessoas se distanciaram, ele perdeu o afeto dos seus familiares, amado. Ali estavam praticamente ele e Deus sozinho. Muitas vezes acontece nas nossas vidas, amado. Nós tomamos certas atitudes, nós tomamos de uma maneira precipitada, ou muitas vezes falamos ou erramos, ou fazemos alguma coisa de errado, pecamos, né? Diante dos homens e Deus, podemos dizer assim, e nós sofremos as nossas próprias escolhas, nós sofremos as nossas próprias consequências, não é assim? Nós tomamos, andamos, tomamos decisões, seguimos caminho ao qual não devíamos seguir, não é? E sofremos as próprias consequências da nossa própria escolha. Nós escolhemos e sofremos essas consequências da nossa própria escolha, não é assim? E muitas vezes acontece, como aconteceu na vida de Davi, pode acontecer na vida de cada um de nós, amado, mas nós sabemos que tem um Deus que ele pode tomar o controle da nossa vida. Quando você se arrepende, reconhece a sua falta, reconhece seu pecado, então ele começa já a trabalhar na sua vida, como trabalhou na vida de Davi. E ele era manso, porque ele tinha motivos ali, como nós falamos, para se revoltar, tinha motivos para ser revoltado, motivos para muitas coisas, irmão, para que ele pudesse fazer de errado, e ele não fez, irmão, né? Mas eu como surdo não ouço, e qual mudo não abro a boca. Nós falamos muito sobre isso, irmão. Então, isto é ser manso no momento difícil, no momento que Deus ele vai agir no momento certo da nossa vida. Amém? Então, não é fácil passar por tudo isso. Lembra que nós falamos
Outra coisa. Agora, há algumas coisas, irmãos, que se opõem à mansidão. Nós paramos aqui. A primeira é a precipitação. Né? Quando nós somos precipitados, é um sinal que quando nós somos precipitados, é um sinal de que não somos manso. Né? É um sinal. Ou seja, nós não somos manso ainda. Ou seja, uma pessoa precipitada é aquela que fala antes de pensar, né? Antes de pensar, que age antes de refletir e que se destempera facilmente, né? Perde o controle emocional facilmente. Assim, eu posso comparar a mim mesmo, amado. Muitas vezes é natural do homem, o homem não esperar, o homem querer fazer as coisas rápida, querer resultado rápido, querer ser precipitado, é natural. Então nós não se tornamos uma pessoa mansa. A mansa que espera, né? Aquele que fala antes de pensar. Nós falamos muito e muitas vezes falamos tanto que não damos espaço para ouvir outras pessoas falar, outras pessoas desabafar, contar o seu problema para nós. E muitas vezes nós queremos já atropelar a pessoa. Queremos falar. Sábio é aquele que ouve o outro falar, aquele que ouve antes de falar. Sábio é o que ouve é aquele que ouve, não é aquele que fala. Ele fala no tempo certo. Então, muitas vezes nós somos precipitados, né? Que fala antes de pensar, fala qualquer coisa, antes de agir, antes de refletir. E é uma pessoa que destempera facilmente, né? Ele perde o controle emocional facilmente. Essa não é uma pessoa mansa, de forma alguma. Então, nós temos que, sim, esperar as pessoas falarem, ouvir o próximo. Precisamos entender o próximo, deixar o espaço para que outra pessoa venha falar, porque talvez aquilo que a pessoa está falando com você, ela vai desabafar para você, ela vai contar o problema, e ela contando o problema, desabafando ou contando o problema, e nós devemos ouvir ela falar, deixar ela falar, para depois nós pensarmos o que vamos falar, vamos refletir no que ela falou, para depois nós tomarmos uma decisão e falarmos aquilo que Deus colocar na nossa boca, na nossa mente, no nosso coração. Não falar antes de Deus. Nós queremos o julgar e nós queremos resolver, queremos falar primeiro que Deus, falar na frente de Deus. Então nós não podemos, amado. Nós devemos esperar a pessoa falar, porque ali, quando ela está falando, está havendo uma grande libertação na vida dela, irmão. Nós só ouvindo ela falar, amém? E muitas vezes nós esperamos a pessoa falar. Glória a Deus. Então, manso é isso, amado. São Basílio de Cesareia, eu notei que foi um padre da Capadócia. Foi um bispo que nasceu na Cesareia de Capadócia por volta de 330 e é de família cristã e morreu em 379. Ele era um padre, né? Como também Jerônimo. Jerônimo também foi um sacerdote, do cristianismo católico. Além de tradutor, foi um grande teólogo também. Ele nasceu em 347 depois de Cristo e morreu em 420 depois de Cristo, em Belém, Palestina. Então, o Santo Agostinho, o padre São Basílico de Cesareia, ele fala assim que Basílio dizia que a ira é como a embriaguez. E Jerônimo dizia assim: há mais pessoas embriagadas de paixão iracunda, ou seja, pessoas que tendem a se irritar com facilidade, furiosa, com raiva, do que embriagadas no vinho. Olha o que ele fala, olha que lição que ele fala. Então, São Basílico, ele falava assim: há mais pessoas, que a ira é como a embriaguez. Ele falava. E Jerônimo, ele fala, então, há mais pessoas embriagadas de paixão iracunda, ou seja, pessoas que tendem a se irritar com facilidade, do que embriagadas do vinho. Olha só, amados. E uma pessoa irada, destemperada, ela perde o controle da sua mente, do seu siso, do juízo.
né, do seu raciocínio. É sempre assim, né? Quando nós estamos, glórias a Deus, descontrolado, nós perdemos raciocínio, né? Nós perdemos raciocínio, perdemos o raciocínio, perdemos da sua lógica, do seu bom senso, e não pode ser manso de forma alguma. Uma pessoa assim não pode ser mansa. Então, quando nós estamos nervosos, irritados e irados, nós não podemos resolver nada, amado, a não ser tornar as coisas mais difíceis do que eles já estão. Então jamais nós devemos tomar o nosso raciocínio. Nós temos que estar consciente, ser manso, ser temperado, para que você possa resolver todas as coisas. Agora, resolver destemperado, com raiva, com violência, então não causa mais problema, amados. Então é muito importante, porque o manso é aquele que está sob o controle de Deus. Nós estamos que estar sob o controle de Deus em qualquer momento, em qualquer situações que você se encontra, amados, que eu vá me encontrar, nós temos que estar sim na direção e no controle de Deus, amém? E uma delas então é precipitação. E que pode impedir ser manso além da precipitação é a maldade. Observe que o cristianismo é muito mais do que exterior e ação, é motivação. Por isso que a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 15, que fala: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não há vida eterna. Olha, não existe palavra mais dura e mais forte do que esta. Olha que em 1 João fala. Então, ele compara, glórias a Deus, como um assassino. Então, é muito mais o cristianismo, muito mais do que exterior e ação, é motivação. Então, não existe mais palavra mais dura do que essa em João. Glórias a Deus. Então, quem odeia é assassino, porque a pessoa que odeia seu irmão habita na morte. O ódio é comparado ao homicídio. Jesus, ele fala: todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E vocês sabem que nenhum homicida tem a vida eterna dentro de si. Sendo assim, que o pecador como homicida não possui a vida eterna. Se nós observarmos em João 8, versículo 44, fala que o pai de vocês é o diabo. E vocês querem realizar os desejos do pai de vocês? Ele foi assassino, ele foi homicida desde o princípio e não esteve do lado da verdade, porque nele não existe a verdade. Então, tá aí, glórias a Deus. Agora, precisamos entender que homicida não é aquele que tira literalmente a vida de uma pessoa. Homicida para Deus é quando você nutre no seu coração sentimentos contra alguém, o ódio concebido, ou seja, no ato realizado, muitas das vezes ela gera morte. Isso que é importante. Porque, agora presta atenção, porque para Deus a intenção ou o desejo é semelhante ao ato. Por quê? Porque aquilo que está no seu coração, você nutre o ódio, a raiva, é comparado com homicida, porque aquele ódio, a raiva, faz com que você venha a tirar até a própria vida daquela pessoa que está no seu coração. Então, para Deus a intenção ou o desejo é semelhante ao ato. Olha como isso é grave, amados. Amém? O São João afirma que quem odeia o irmão é homicida. Palavra forte. Por quê? Porque o ódio está no princípio do pensamento e da ação do mundo do maligno, porque o mundo jaz o maligno. Presta atenção. A ira, o ódio, o rancor, o ressentimento, a mágoa não é de Deus, é do maligno. Então, pensamento e ação do mundo do maligno que provoca preconceito, discriminação, tudo que é tipo de exploração, inveja e morte. Então entenda isso. Ao contrário, o amor ao próximo, que ama o próximo.
tem amor pelo próximo, está no princípio do sentimento, do pensamento e da ação do Deus da vida e do seu Filho Jesus Cristo, que produz a liberdade, a vida nova e a vida eterna dos irmãos. Olha que maravilhoso isso que nós temos que entender, amados. Então, o homicida homicida, ou seja, ele tem o espírito de um assassino. Ele tem o espírito do assassino, né? Ele tem aquilo no coração que levaria a cometer assassinato, o que nós falamos, amado. Olha como é grave. Quer dizer, a malícia privada, o ressentimento secreto, a inveja que é alimentada no coração é assassina em sua tendência. Então, se não fosse pelas restrições externas à lei humanas e pelo medo de punição, muitas pessoas não cometeriam esse ato. Mas mesmo assim, muitas vezes levaria ao ato de assassinato, não é? As leis que existem aqui nessa terra, constituída por Deus, as leis civil, né, que prende, que pune, talvez seria terrível se não houvesse esta lei na face da terra, mano. Todo mundo sairia aí matando todo mundo aí, roubando, se não houvesse. Então, e mesmo assim, há número grande, irmão, de homicídios, se nós virmos, de assassinato, mano. Olha como isso é maligno. E agora o apóstolo João, ele não diz que aquele que odeia seu irmão, embora ele não cometa um assassinato, porque quem odeia o seu irmão, ele é homicida. Não precisa literalmente tirar a vida do seu irmão, não. Lembramos, o ato, para Deus a ação e o desejo, e o pensamento e o desejo é semelhante ao ato cometido. Então, o apóstolo João não diz que aquele que odeia seu irmão, embora ele não cometa assassino, é culpado do mesmo grau que se ele realmente tivesse matado, não. Mas ele, evidentemente, quer dizer que o espírito que o levaria ao assassinato está lá no interior daquela pessoa que está alimentando a sua raiva, vingança, ira. Está lá no coração do interior. E que Deus também responsabilizará por o seu ato. Por isso, ou seja, só Deus julgará. Então, irmão, não aponte e não julgue, que só Deus julgará. Entendeu? Mas está lá. Ele, embora não cometeu o assassinato, mas ele pode cometer, pode levar a ele cometer, se ele estiver alimentando a ira, a inveja, a mágoa. Caim não se levantou contra o seu irmão, porque as obras de Caim eram más, e a do seu irmão eram boas. Então, o coração... Então, mas Deus, ele vai responsabilizar, amado. Então, agora, nada falta a ser a remoção de restrições externas. Pessoa, se fosse removida as leis do homem, como nós falamos, para levar ao cometimento da ação aberta. Seria mais aberta. Então, a não ser a remoção da restrição externa, as leis do homem, para levar ao cometimento da ação aberta. Mas Deus julga as pessoas como as vê em seus corações. Porque aquele que se entregar ao ódio por ser irmão, abre-se o quê? A influência de paixões malignas que podem levá-lo a matá-lo. Então está explicado. Por isso que ainda a lei, ainda com tanta essa lei civil, tanta essa lei que prende, que julga, os tribunais que julga, que prende, e ela não impede, irmão, ela não impede que esse ato aconteça, irmão. Se você não colocar a sua vida diante de Deus, e o seu coração diante de Deus, e não há lei que possa impedir, irmão. Agora imagine se fosse estiver restringida essa lei do homem. Como seria aí os assassinatos, os roubos, como seria? Seria então aberta para todos, irmão. Todos aqueles que querem resolver a justiça com suas próprias mãos. Agora, fica bem claro, aquele que se entregar ao ódio por seu irmão, abre-se o que? A influência das paixões malignas que podem levá-lo a matá-lo. Não esqueça, amado.
Deus não pode habitar no coração onde há ódio e a malícia habitam, pois nenhum assassino, homicida pode ser salvo, a não ser se tiver profundo e genuíno arrependimento. Por isso que o ódio é comparado ao homicídio. Amados, isso é muito grave. É muito grave. Não podemos nos deixar alimentar a nossa mágoa, nosso ressentimento, nossa ira. Se você tem algum ressentimento, você tem a mágoa por alguém, não deixa o inimigo vir alimentar no seu coração, não. Não vem alimentar esta mágoa, esse ressentimento, mágoa, não. Esse ódio, você quebre já em nome do Senhor Jesus, amado. Você faça a paz, vai apaziguar as coisas, faça a paz o quanto mais rápido possível. Glórias a Deus, reconcilie com o teu irmão, aprenda a amar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Porque daí em diante, irmão, é só cova, só fundo do poço, só destruição, só desgraça. Glórias a Deus. Então, isso é muito forte. Então o ódio é comparado com homicídio. Nenhum assassinato tem a vida eterna nele, mas todo crente amoroso tem, pois o amor é o começo da vida eterna. Amém? Possuir o amor é evidência clara de que uma pessoa é cristã. E a falta de amor indica que a pessoa está nas trevas, amado. Está nas trevas. Isso que é importante. Amém? Observe lá em 1 João capítulo 2, versículo 11. Quem não ama seu irmão em Cristo não está vivendo na luz, mas na escuridão. E não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, as pessoas que não amam seu irmão habitam a morte, pois não vive na vida, mas na morte. Ele deixa bem clara a palavra de Deus. Amém? Porque o amor é característica da luz e o ódio é característica das trevas. Os dois são inimigos mortais. Portanto, uma pessoa revela a autenticidade de seu relacionamento com Deus através do seu relacionamento amoroso com os outros. Olha que importante essa interagir com as pessoas, ficar próximo das pessoas, do seu irmão. É importante, amados. Vamos lá em Romanos 5, versículo 5. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha que maravilhoso. Em Tito, 1:3 ao 17. Vamos ler Tito lá. Glórias a Deus. Gostaria que todos os irmãos tivessem... Vamos lá. Tito. Olha aqui que a palavra de Deus, ele fala a Tito. Capítulo 3. Vamos ler. A obediência às autoridades. A salvação pela graça leva às boas obras. Vamos ler aqui. Lembra-lhes que sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Senhor, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, amados, está explicado, olha que maravilhoso. Então, o Espírito Santo que nos foi outorgado, Deus derramou o seu amor para com todos. Ele nos chamou mediante o lavar regenerador, renovador e transformador do seu Espírito Santo, amado. Olha que maravilhoso, ele mudou o nosso interior. Nós somos mudados. Se nós nos relacionamos com o Senhor Jesus, nós temos que nos relacionar com os nossos irmãos, irmão. Se nós dizemos que amamos a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, irmão. Como você ama a Deus que não vê e odeia o seu irmão que vê? Então, glórias a Deus, ele mudou o nosso interior, o Espírito Santo realizou com o seu poder um novo nascimento no crente e concedeu-lhe a vida eterna. Olha que maravilhoso. Glórias a Deus.
Nós saímos da morte para a vida, nós saímos das trevas para a luz, nós saímos do ódio para o amor. Então a palavra sugere o que, amados? Uma renovação, uma transformação. Nós somos transformados, mudança de interior, de vida. Ou seja, não fala lá em Romanos 12, versículo 2, ele indica, não vos conformeis com esse mundo, mas não vos conformeis com o mundo, mas renovai o vosso entendimento, a vossa mente, para que saiba qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos uma mente renovada, ele indica uma mudança completa para melhor ajuste, melhor visão moral e espiritual de uma pessoa, de nós. Nós temos essa visão, amados. Amém? Essa visão moral e espiritual. É o trabalho do Espírito Santo de Deus na nossa vida, quando nós nos entregamos a Ele. Nós recebemos isso, amado, essa mudança completa. Amém? É muito importante, irmão. É muito importante isso. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, amado. Então, nós temos essa transformação. Então, vamos lá e observar 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Olha a herança que Deus ele tem para nós, amado. Olha como nós temos como nós somos transformados, nós temos uma herança maravilhosa. Nós temos glórias, não podemos nem imaginar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Vamos 1 Pedro, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, vamos ler aqui 1 Pedro, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e marcessível, reservado nos céus para vós outros. Olha que maravilhoso, amado. Quantas promessas Deus ele tem para nós. Olha aqui, 1 Pedro, também 2 Pedro. Vamos lá, 2 Pedro. Glórias a Deus, capítulo 2 Pedro, capítulo 1 também. Olha aqui. 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versos 3, capítulo 1, do versos 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha só, por isso, versículo 5, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e virtude, com a virtude o conhecimento e assim por diante, amado. Olha que maravilhosa, esta é a promessa que Deus ele tem para nós. Sabe, a Bíblia ela contém ao todo 8.810 promessas, divididas em 6 categorias, amados. Algumas delas são promessas da salvação, promessa dos, como nós lemos em 1 Pedro, da salvação, promessa do Espírito Santo, promessa de orações respondidas, promessas de ajuda temporal, promessas de fortaleza, promessas do céu. E dentre elas, Deus tem diretamente para nós agora, Deus tem de direto de Deus para nós, 3.573 promessas diretas de Deus para nós. Louvado seja o nome santo do Senhor, amado. Então, são promessas para nós, amado. Essa é a preciosa promessa de sermos então coparticipante da natureza divina. A grandíssima e preciosa promessas se referem, muitas delas nós falamos aqui agora, as inúmeras dádivas da provisão divina,
A glória e virtude, a glória e o poder de Deus nos são oferecidas nessas promessas, como a base da nossa crescente participação na natureza divina, amados. Cristo habita em nós agora, pelo seu bendito Espírito Santo, como ele havia prometido. É uma promessa do Espírito Santo, promessa da salvação. E esse é o propósito da promessa, é que possamos compartilhar de uma profunda união espiritual com Cristo e, portanto, das bênçãos e benefícios desse relacionamento, ou seja, de sua plenitude, agora e na glória futura, livrando-nos da corrupção, das paixões que há neste mundo maligno, amado. Certamente inclui a segunda vinda do Senhor, a qual nós esperamos com fé e esperança. Nós temos anseio pela vinda do Senhor e o estabelecimento de um novo céu e a terra e a entrada no reino de Deus, amado. Esta é a promessa para nossas vidas. Amém. Portanto, conhecemos o amor de nosso Senhor Jesus Cristo derramado em nós pelo Espírito Santo. Sendo assim, a graça santificante confirma e confere à alma uma verdadeira vida o quê? Sobrenatural, que jamais cessa, sendo, portanto, eterna e perpetua-se na eternidade da vida gloriosa, da vida futura. Glórias a Deus, amado. Louvado, nos completa. A promessa do Senhor nos completa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós lemos aqui, observe, o amor pelos irmãos é a comprovação pela experiência de que a pessoa passou do reino da morte para o reino da vida. Temos uma nova vida. Então, o tempo verbal assinala que algo vivido no passado, outrora, nós éramos nécios, desobedientes, defamadores, caluniadores. Agora ficou para trás. Louvado seja. Segundo Coríntios, não lembro que passagem, mas se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas já se foram. Isso que tudo se fez novo. Então, amado, a experiência da pessoa que passou do reino da morte para a vida. O tempo verbal assinala que há algo vivido no passado. Agora, passamos da morte, passamos de tudo aquilo lá, no que nós outrora éramos, e agora para a vida. Entramos para a vida, a glória, para a luz. Rende resultados contínuos e duradouros no presente. Quando nós passamos para uma nova vida, para o lado do Senhor Jesus, para a direita, vamos dizer assim, da morte para a vida, das trevas para a luz, nós falamos, do ódio para o amor, nós temos uma nova vida. Isso reflete, cria resultados duradouros no presente, amados, contínuo. Os cristãos passam de forma permanente da morte espiritual para a vida na ocasião da sua salvação. A salvação, a qual é comparada por nosso amor pelos irmãos. A qual é comprovada por nosso amor pelos irmãos. Então nós é comprovado isso, irmão, o amor que nós temos pelos irmãos. Ou seja, nós somos nova criatura pelo poder renovador, regenerador e transformador pelo Espírito Santo. Glórias a Deus. E atenção, observem, a salvação não é resultado de nosso amor, não. Não é. Porque nós não sabemos amar como Deus nos ama. Deus nos amou primeiro. Aleluia. Então o amor, a salvação não é resultado do nosso amor, é o resultado do amor de Deus por nós. O amor perfeito, o amor incondicional, o amor ágape. Esse amor que não requer troca de nada, a não ser sua salvação, o amor da humanidade. É o amor ágape que se encontra no coração de Deus. Ele nos amou primeiro. Nós podemos amar, sim. Nós temos sentimento e nós podemos amar de várias formas, sim. Primeiro, existe um exemplo do amor aqui. O amor tem vários amores. O amor eros era o amor apaixonado.
O amor quando você se relaciona com a sua namorada, você está namorando ela, o amor, a paixão que você tem, eros. Depois você pode também o amor filos, é o amor que existe entre amigos, ou seja, é o amor de finidade, amizade, de um colega, de uma pessoa próxima. Depois tem o amor storge, é o amor familiar, afetivo, dos pais pelos filhos, dos filhos pela esposa, e assim. Agora, nós podemos expressar o nosso amor de várias maneiras. Agora, o amor de Deus é perfeito, ele é incondicional, ele é compassivo, misericordioso. O amor de Deus não é um sentimento assim humano, de afinidade ou químico, ou precisa de algo químico para amar, não. É um amor sacrificial, amados. Custou a vida de seu filho para a nossa salvação. É o amor por escolha e por um gesto da vontade própria de Deus. Ou seja, nunca procurará nada em troca, a não ser o bem maior para a humanidade, a não ser a salvação para a humanidade. É isso, glórias a Deus. Este é o amor, amado. Este é o amor. Então, garantir a salvação seria impossível caso se baseasse apenas no amor de um cristão pelos outros. Jamais. Portanto, nós crentes que já tivemos a experiência da graça de Cristo, a salvação, devem o que? Demonstrar e se esforçar que estamos na fila da salvação, amando seus irmãos. Se esforçar por quê? Por quê? Porque nós podemos errar. Porque estamos sujeitos a pecar, amado. Lembra? Nós temos que tomar o reino de Deus à força. O certo é que ninguém vive sem pecar. Não porque temos agora prazer no pecado, não. Nós somos nova criatura, nós não temos prazer no pecado. Agora, amar nossos irmãos nunca traria a segunda vida eterna, porque como nós poderíamos ter certeza o tempo todo de que cumpriu esta ordem? Não, porque nós somos falhos, nós podemos errar. Nós não temos prazer no pecado, amados, mas nós somos sujeitos também, amados. Então, agora, o que o apóstolo João ele ressalta é que a pessoa não pode viver a vida concedida por Deus se ao mesmo tempo não estiver amando seus irmãos, o Senhor. Então você não pode dizer que está amando a Deus, amado. Você está se enganando a si mesmo. Pois quem não ama seu irmão está vivendo... Quem não ama seu irmão não está vivendo na luz, mas na escuridão ainda. Olha aqui, vamos ler aqui, isso é importante. 1 João. Capítulo 3, glórias a Deus. 14. 3,14, ele fala aqui. 1 João. A partir do versículo 12, vamos ler capítulo 3, versículo 14. Irmão, não os maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, é o que nós falamos. Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Aquilo que nós falamos, irmão, está tudo explicado. Tudo aquilo que nós falamos aqui sobre Jesus Cristo derramando o seu amor, ele nos amou primeiro. Se nós odiarmos os nossos irmãos, como podemos dizer que amamos a Deus, amados? Nós estamos andando na luz, estamos andando nas trevas. Pois o amor demonstrado pelos irmãos e a obediência aos desígnios divinos revelam uma boa relação com Deus. Então o homicídio e o ódio tiram a vida, e o amor dá vida a alguém, amado. Dá vida a alguém.
O Senhor Jesus disse no Sermão do Monte: aquele que chamar o seu irmão de tolo, esse está sujeito ao fogo do inferno. Ao fogo do inferno. Olha, é palavra forte. Por que Jesus está dizendo assim, amado? No Sermão do Monte, aquele que chamar o seu irmão de tolo está sujeito ao fogo do inferno. Vamos ler lá, glórias a Deus. Em Mateus ele fala. Glórias a Deus, é muito importante. Vamos lá em Mateus, isso aqui é muito importante, é forte isso aqui também, amados. Vamos ler aqui que é muito forte, é tremendo essa parte aqui para nós meditarmos aqui, ó. Vamos ler. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 21. Ouvisse que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O que Jesus está dizendo aqui? É a palavra forte, amado. Por que a palavra tolo? Por que ele fala primeiro aqui? Porque todos ambos, irmão, porque ele quer dizer assim que a ira que está no coração, o ódio, a vingança, ele leva a pessoa a ser um homicídio, a tirar a vida, aquilo que nós falamos. Ou seja, todos, quando Jesus ele fala assim, a quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Por quê, irmão? Porque o tolo, a palavra é uma palavra que significa rancorosa, é uma palavra que vem do ódio, da calúnia e censura. Ou seja, vem do caráter da pessoa, já do caráter, vem de dentro. Ele não está falando de boca para fora. O problema não é você chamar a pessoa de tolo, apenas a palavra tolo, não. Mas aquilo que procede do coração dele. E quando se trata da palavra tolo, naquela época, quando era dita, era muito forte. Porque tolo é aquele que tem ódio, aquele que tem vingança, é rancoroso. Ou seja, é o caráter dele, a personalidade daquela pessoa má, no coração da pessoa má, vingativa, ou seja, onde começa o assassinato. Por isso que Jesus ele dá esses 3 exemplos. Olha aqui, vamos ler outra vez para que você possa entender. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem proferir insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. Insultar ou cuspir na cara, um exemplo. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Olha só. Tolo, então é uma palavra forte, irmão, né? Ou seja, ódio, vingança. E Jesus fala, estará sujeito ao inferno. Por que ele usa esse mesmo? Por que ele usa agora, estará sujeito ao inferno do fogo? Por que ele está usando isso? Porque o inferno, porque as pessoas naquela época, quando chegava a esse ponto de chamar a pessoa de tolo, quando a pessoa, então, ele alimentava aquela vingança, aquele ódio, aquela vingativa, aquela maldade de querer tirar a própria vida, e havendo isso, alimentando isso, ele acaba concebendo e tirando a vida daquela pessoa. Ela tira a vida daquela pessoa. Então, ele era colocado no tribunal, e diante do tribunal ele era condenado à morte. Ele era condenado à morte. Sabe como ele era condenado à morte? Ele era tirado da cidade de Jerusalém, lá no sul, onde se chama o vale do, se eu não me engano, o vale um vale que tinha lá. E esse vale é onde era jogado todos os tipos de lixões, lixo, tudo aquilo que tralha, lixo da cidade, até corpos eram jogados lá quando eram mortos. Por quê? Porque eles eram condenados e eram jogados lá, levado lá. Porque ali, naquele lixo, ele queimava 24 horas, dia e noite. As margens do lixo eram só fogo. Fogo dia e noite não apagava, amados. Então por isso que Jesus dizia isso, ele comparou. Então aquele que estará sujeito ao inferno do fogo. Da mesma forma que aquela pessoa que tirava a vida da pessoa vingativa, rancorosa, tirava a vida e era julgado a pena de morte, e o cadáver era jogado lá para queimar, amados.
Assim Jesus ele dá esse exemplo, amado. É por isso, o inferno é um lugar de amargura, de raiva. A pessoa estava, então Jesus fala, então você vai para o inferno. Se você não se arrepender, agora trazendo para o lado espiritual, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Porque o ódio, o rancor, você tirar a mágoa, a raiva, ela se torna homicida. Então, abrigar a raiva e o ressentimento como começo ao inferno na terra, que se não for controlada, levará a pessoa ao inferno. É dessa maneira, amado. Se você não controlar a sua raiva, a sua mágoa, o seu ressentimento, Jesus diz, você vai ser levado ao fogo do inferno, sujeito ao fogo do inferno. Ou seja, se você se levantar contra o seu irmão, naqueles tempos que eu acabei de explicar, e assassinar o seu irmão, você é condenado à morte e levado nesse lugar, amado. E Jesus ele dá o mesmo exemplo. Quando tolo, não é a palavra em si tolo, mas a palavra tolo aqui significa estúpido, cabeça dura. Ou seja, a pessoa é uma palavra rancorosa, muito forte. A ponto de uma pessoa dizer você é um tolo naquela época, é a mesma coisa que a pessoa está querendo dizer, você vai ser, vou te matar. É a mesma coisa, mas tanta raiva e ira, irmão. Então, o Jesus ele dá exemplo. Então nós temos que ser controlado. Sim, se você não controlar a sua raiva, você será levado no inferno, amado. Porque não é essa primeira morte aqui, não é aquela morte lá, a qual lá na época, há mais de 3.500 anos, Jesus dizia, eles eram jogados lá, levados na sinagoga e era condenado à morte. Não é esta morte, mas a segunda morte, a morte espiritual, que é agora no lago do fogo do inferno, amado. Então, ele diz, amado, então nós temos que entender isso. Se nós olharmos em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, presta atenção. Então quer dizer que nós não podemos irar-vos? Se nós tivermos uma ira no nosso coração, nós temos um sentimento, nós podemos irar contra a pessoa. Se nós tivermos uma ira no nosso coração, então não vamos ser condenados à morte. Não, amados, não. Porque em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27 fala, irai-vos e não pequeis, o apóstolo Paulo fala. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. Então, irmão, nós precisamos ter uma compreensão primeiro, uma compreensão sadia a respeito da ira. Estar irado pode durar um momento, mas não se deve permitir que dure um dia inteiro. Só por momento. Naquele momento que você está estressado, ou talvez naquele momento que você está cansado, está com raiva, naquele momento, você se explodiu naquele momento, é natural. Mas você não pode durar esta raiva, ela não pode ser alimentada. Ela não pode durar, não pode permitir que ela dure um dia inteiro. Ou seja, como ele falou aqui, não se ponha, irai-vos não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E nem deis lugar ao diabo, ou seja, não deixe que o sol primeiro se esconda. Não deixe que venha a noite. Vá lá, arranque essa ira do seu coração, arranque essa ira, essa mágoa, esse ressentimento. Irai-vos sim, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, vá reconciliar-se com teu irmão, tire essa ira antes que venha a noite. Não dure um dia inteiro, não. Não dê, porque senão você vai dar lugar ao diabo, amados. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ela pode durar, sim, a ira ela pode vir, pode durar um momento, mas não se deve permitir que dure o dia inteiro. É isso que ele está dizendo. Ou seja, não podemos dar lugar ao diabo, alimentando esse sentimento, esse pensamento maligno. Não deixe que escurecer, que o sol se ponha. Vá antes, amado. Então, é possível irar-se sim, é possível irar-se e não pecar, como também é possível irar-se e pecar. Contudo, devido à natureza humana pecaminosa, a nossa natureza humana é pecaminosa, então é mais fácil irar e pecar. Não é mais fácil irar e pecar? Pois o apóstolo Paulo reforça esse ensinamento, irar-vos e não pequeis. Essa ira, o ódio, denota um sentimento de inconformidade, de indignação, por alguma injustiça ou coisa semelhante.
Aí você fica irado se você ver uma coisa injusta, não é assim? Uma coisa errada. Essa ira não é pecaminosa, pois a atitude de tentar fazer justiça, acertar as contas, no sentido de buscar um entendimento, um acordo, uma reconciliação, mas de forma cristã, com a base no amor. E isso envolve diálogo, amados. Isso envolve brandura, perdão. Então essa ira não é pecaminosa, amado. Você se irou naquele momento, mas você não está alimentando ela. Você está, é um sentimento de indignação, um sentimento de inconformidade. Você não aceita, você quer corrigir, quer fazer coisa certa, mas naquele momento você quer reconciliar. Você não aceita aquela ira, aquela mágoa no seu coração. Então você vai resolver na base do amor, irmão. Amém? Na brandura. Agora, essa ira se classifica e se relaciona mais com o sentimento de raiva. Quando ela se relaciona, essa ira se relaciona como um ódio, como um rancor, que também pode ser pecaminoso. Ou seja, uma injustiça, desentendimento, e tem por consequência uma atitude hostil, que busca fazer justiça com as próprias mãos, vingança. Então essa reação é pecaminosa. É diferente, amados. Por isso que fala, irais, mas não pecai. Irais, mas não pequeis. O problema não está ficar nervoso, irritado. O problema, amado, é você, o seu pensamento, como diz para Deus, o pensamento o que está no seu pensamento e a intenção para Deus é semelhante ao ato. Entendeu, amado? O problema é que se você se ira, tem ódio, essa raiva, você alimenta por uma injustiça ou desentendimento, então você pode fazer desgraça, amados. Você pode fazer justiça com as suas próprias mãos, vingando. Essa reação pecaminosa, irmão. É um sentimento de ódio, de rancor, e esse ressentimento é mágoa, é vingança, amado. Você não pode deixar um exemplo para que vocês possam entender. Jesus, quando ele estava lá em João capítulo 2, versículo 15, ele se irritou com os cambistas. Ele expulsou os cambistas. Eram mercadores, eram ladrões que faziam comércios fraudulentos de animais para o sacrifício. Ele viu lá, Jesus viu aqueles mercadores ladrões com mais intenções fazendo comércio, agindo de forma errada dentro da casa de seu pai, que faziam comércio fraudulento, estavam roubando, enganando as pessoas, vendendo animais para os sacrifícios, manco, aleijado, doente. Então Jesus o expulsou com chicotes. Sim, ele se indignou, ele ficou nervoso, irado, energicamente, ele com tanta severidade, ele pegou e começou a chicotear. Ele começou a chicotear, expulsou com chicotes, energicamente severo, irmão. Por quê? Porque ele se irritou. Mas não era um sentimento de raiva, de ódio, não, amados. Não confunde. Não era um ressentimento, de mágoa, de ódio pessoal, um sentimento pessoal de alguém ou contra alguém. Não. Jesus ficou indignado, sim, por uma causa justa. Ele estava defendendo uma causa divina. Ele queria defender a casa de seu pai. Ele estava vendo coisas erradas, ele estava indignado, irmão. É esta raiva. E também porque Jesus era uma atitude, era um sinal de autoridade e juízo diante dos homens, irmão. Ele estava lá, ele era a autoridade, ele era o juízo. Então, fique sabendo que Jesus não estava com raiva, com ódio, de maneira que ele agora nos adverte, não. Jesus estava indignado com a injustiça. Em nome de Deus ele fazia isso. Em nome de outras pessoas que eram lesadas, que eram injustiçadas. Isso é uma coisa. Agora outra é ressentir mágoa contra alguém, ter ódio pessoal contra alguém, ter ressentimento a ponto de vingar-se. Amados, isso é importante nós entendemos, amados. Está bem claro, louvado seja o nome santo do Senhor. Então é isso que Jesus ele fez. Jamais haveria ressentimento, mágoa no coração de Jesus.
E assim é nós também, irmão. Se nós não controlarmos a nossa raiva, nós temos essa. É natural do homem se irritar-se, irmão. Mas por uma coisa errada, por uma coisa nobre, por uma coisa por uma coisa justa, certa. Não com ressentimento de mágoa, de rancor, com ressentimento de vingança, de querer tirar a vida, de ódio, tirar a vida da pessoa, não, amados. Amados, amém? Então, é possível sim, irai-vos e não pecai-vos. Amém? Então, entenda que o homicídio e o ódio tiram vida, o amor da vida. Então, glórias a Deus. E outra coisa, amados, que impede a pessoa ser mansa é o desejo de vingança, amado. Desejo de vingança. Glórias, estamos terminando. Louvado seja o nome santo do Senhor. O desejo de vingança significa desejo de vingança. Significa o seguinte: eu quero dar o troco agora. Eu quero revidar. Se uma pessoa me feriu, eu quero feri-la também. Se ela me bateu, eu quero bater nela também. Se ela me fez mal, eu quero fazer mal. Quero pagar com mal a ela também. E a Bíblia não ensina assim, amado. Pague o mal pelo bem. Pague o bem pelo mal. Não, pague o mal pelo bem. Glórias a Deus. Você tem que fazer o bem, amado, para vencer o mal. É isso que Jesus, a Bíblia diz assim, Romanos 12, versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Em outras palavras, amado, ele fala assim, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Glórias a Deus. Então, não façam justiça vocês próprios, mas dai lugar à ira divina, isso. Deixa que Deus faça, deixa que Deus faça a sua justiça. Glórias a Deus, amado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, glórias a Deus que nós falamos isso, irmão. Não irai-vos. Amém? Não façam justiça com vocês próprios, mas dai lugar à ira divina. Ao invés de tomarmos nós mesmos a vingança, ou seja, fazer justiça com as próprias mãos, devemos deixá-la nas mãos de Deus, pois exigirá vingança, justiça no julgamento final, ou mesmo nesta vida, algumas vezes através de instrumentalidade de civil. Então Deus sabe como fazer justiça, Ele é perfeito, Ele sabe como trabalhar. Ele sabe, ele usa várias formas, amado, de corrigir o seu filho para que ele não pereça, para que ele não vá à destruição, amado. Amém? Ele usa de várias formas. Uma delas é a autoridade. Por isso que diz, autoridade é ministro de Deus para teu bem, amado. Não precisamos colocar a mão. A autoridade vem de Deus, é ministra de Deus. Entretanto, se fizer o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. A própria autoridade, ela traz a espada, pois ela é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Por isso que tem as leis oficiais governamentais, amado. Você não precisa fazer justiça com as suas próprias mãos. Ela já é instituída por Deus, das quais usam de força para reprimir e punir o mal. Então, elas não estão agindo errado, elas estão certas, porque ela vem de Deus. Ao invés disso, eles são ministros de Deus e estão fazendo o bem. Amados, então está bem explicado, glórias a Deus, pois temos que somente respeitar a autoridade, as autoridades terrenas, porque são representantes de Deus, como nós falamos, instrumento usado por Deus para o bem público. Por isso que devemos, como cidadão, respeitar e honrar, para que eles venham cumprir um dever de consciência e com o objetivo de manter e desenvolver a ordem e o bem-estar, amado, social. E devem ser pagos sim os impostos, assim como nós temos que ser justos, pagar os impostos, contanto que não sejam excessivos. E nós
não só somos cidadãos, mas como cristão podemos servir às autoridades terrenas em boa consciência, colaborando com elas. Portanto, não devemos buscar a vingança pessoal, mas devem deixar que Deus promova a punição devido à iniquidade, devido àquilo que ela merece, amados. Amém? Agora, nós como cristãos devemos sim servir ao nosso capitão, nosso Senhor Jesus Cristo, como soldados de Cristo, em boa consciência, e com amor e misericórdia. Então o amor deve ser o princípio guia dos relacionamentos cristãos, não somente com os companheiros crentes, mas também com os inimigos. Então, como soldado de Cristo Jesus, e cheio da sua autoridade, devemos estar em paz com os outros. E isso requer amor e de tolerância. E não devemos jamais abrir a mão ao desejo de paz para os interesses mais altos da própria consciência. Então, a paz um com o outro é o mais importante, irmão, amado. Amém? Então, em vez de vingar-se, havendo tratado o seu inimigo com ato de bondade, amor e misericórdia, os cristãos podem aumentar brasas de fogo viva sobre a cabeça dos seus inimigos. Amém? Glórias a Deus. Está lá em Provérbios, versículo 25, 21. Vamos ler aqui para nós pararmos um pouco, terminarmos em Provérbios. Vamos lá em Provérbios. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha que diz aqui em Provérbios 25, 21, 22. Olha e fala aqui. 25, 21 e 22. Olha. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe dar-lhe pão para comer. Se tiver sede, dar-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Olha que maravilhoso. Romanos 12, 20 também fala. Essa mesma palavra fala, Romanos 12, 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então, pague o mal com o bem, amado. Vence o mal com o bem. Olha que maravilhoso. Olha o que você está... Eu sabia que você está salvando uma vida? Por quê? Porque que fala, em vez de vingar-se, havendo tratado o seu inimigo, se você tratar aquele seu inimigo com brandura, com amor, com mansidão, com misericórdia, com paciência, com ato de bondade, nós que somos cristãos, tratando eles assim, podem amontoar brasa de fogo viva sobre a cabeça dos seus inimigos, dos seus opositores, dos seus inimigos, irmão. Podem amontoar brasa viva. Mas o que você está falando? Amontoar brasas vivas sobre a cabeça dos seus inimigos. Fazendo o quê? Eles experimentar vivos sentimentos. Você vai dar o seu bom testemunho. Ele vai experimentar a sua brandura. Ele vai experimentar aquele sentimento de amor, de brandura, de misericórdia. Aquele sentimento que você tem de paz. Amados. Amém. De tolerância. Glórias a Deus. E ele vai sentir isso de bondade, de misericórdia. Sentimento vai despertar, fazendo ele experimentar esses vivos sentimentos de confusão e dor. Ele sentirá o desejo de fazer o bem, amado. Ele vai ser beneficiado contra toda a expectativa, amados. Sente-se-á tocado ao reconhecimento, é isso. Você vai tocar, ele vai ser tocado no íntimo da alma dele. Ele vai ter o reconhecimento. Ele vai ser beneficiado contra toda e qualquer expectativa, amado. Amém? Esse sentimento que você tem, você vai passar para ele. Isso que amontoará brasas vivas sobre a cabeça do seu inimigo. A sua também terá recompensa, mas principalmente do seu inimigo.
Ou seja, levará ele a vergonha. E com isso tudo ele vai sentir uma vergonha. E talvez o arrependimento. E depois é possível que um inimigo se torne o seu amigo, amado. Olha que maravilhoso. Ele vai se tornar o seu amigo, melhor amigo. Porque vai gerar nele, sim, a vergonha daquele ato que ele cometeu com você. Ele vai se sentir vergonhado. Ele vai se sentir arrependido. Amém? Esse é o fenomenal poder do amor de Deus. Esse é o fenomenal poder do amor de Deus, a quem os crentes estão conectados por Cristo Jesus. Então, não vingas não. Ou seja, todas as vezes que você toma em suas mãos e revide o troco, a vingança, você está usurpando algo que só pertence a Deus, amados. A mim mesmo pertence vingança, diz o Senhor. Então não tire da mão do Senhor aquilo que só Ele, amados, sabe resolver. Amém? Então aqui, irmão, nós terminamos aqui já. Glórias a Deus. Nós vamos estar aqui falando também mais adiante. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Tudo isso que nós falamos, irmão. Olha que coisa, algo maravilhoso, irmão. A palavra viva sobre os nossos corações, amém? Outra coisa nós vamos estar falando mais adiante, outra coisa que impede mais a mansidão é falar mal. Glórias a Deus, falar mal é terrível. A Bíblia é terminantemente categórica nesse sentido em Tiago 14, 11 e 12, dizendo: irmão, não falais mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz, irmão. Olha, isso que nós vamos falar. Amém? Ou seja, aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal, ou seja, está contra a lei, fala mal é contra a lei. Amém? E julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador. Ou seja, quando você julga a lei, não está cumprindo a lei, mas está se colocando como juiz. Não observa a lei, mas como juiz. Amém? Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer tu. Porém, quem és tu que julga o próximo? Olha que forte, irmão. Porque existe só um legislador, irmão, que é o nosso Senhor Salvador Jesus. Amém? Por isso que você não deve falar mal. Se você fala mal, você é contra a lei. Você não observa a lei. Você não pratica a lei, não está cumprindo com a lei, mas está sendo juízo, está se colocando no lugar de juiz, irmão, de Deus. Amém? E sendo que Deus é o nosso legislador, Ele é o nosso juiz, irmão. Amém? Quem és tu para que julgues o teu próximo? Quem é para julgar o teu próximo? Tu. Então, amado, isso é muito grave. Então é isso que nós vamos estar comentando mais adiante. Amém? Glórias a Deus. Aqui nós estamos agora, amado irmão, amados, de nós entendemos agora que nós temos que sim, amados, amar o próximo. Um exemplo maravilhoso do amor. Uma coisa que eu volto a bater na mesma tecla é a ira, irmão. Não deixe esse mal atormentar o vosso coração. Bem, quando vem alguma coisa que o seu coração não está de acordo, que está acusando o seu coração, amados, comece a refletir, comece a pensar, amados, para que você possa entender que nós temos que vencer o mal com o bem, amado, pagar o mal com o bem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, temos que não alimentar esse sentimento de ira, rancor, vingança, ódio nos nossos corações, porque, como nós falamos, para Deus a intenção e o desejo é semelhante ao ato.
Aquele que tem rancor, vingança, ódio, como nós exemplo daquele que chama o irmão de tolo naquela época, que é uma palavra rancorosa, ela pode levar você ao inferno, à destruição, amado. Glórias a Deus, porque você pode tirar com rancor, ódio, pode tirar a própria vida da pessoa. Amém? Então tudo isso, irmão, nós conversamos agora, aprendemos, e assim eu quero desejar agradecer por esse momento de estarmos aqui, encerrando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Assim, eu agradecer, desejar a todos. E com a santa paz de Deus. Amém.